Hoje nós vamos falar sobre a teoria dos jogos que não tem nada a ver com PlayStation. Então, vem comigo. E aí galera, beleza? Depois de quase um mês aí sem fazer vídeo, vagabundo, a gente volta para falar sobre a teoria dos jogos. E antes de tudo, a galera que tá me cobrando para eu pedir like e para você se inscrever no começo do vídeo para já não esquecer. Fechou? Então, dito isso, vamos para nossa frase do dia. Hoje a nossa frasezinha do dia é do nosso Aristóteles, o filósofo Aristóteles. E a frase é a seguinte: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. É com essa frasezinha do dia hoje que a gente começa o nosso vídeo sobre a teoria dos jogos na economia. Antes de tudo, antes da gente saber a fundo o que é a teoria dos jogos, nós precisamos saber um nome de um termo. O que significa um termo? Que é oligopólio. Oligopólio é uma situação de mercado em que poucas empresas elas detêm a maior quantidade, a maior parcela do mercado. Aí você me pede um exemplo de oligopólio. O setor bancário. A gente tem aí Bradesco, a gente tem Itaú, Santander, essa galera toda aí, você vê que são poucos bancos, é um oligopólio. Beleza, dito isso, vamos para a teoria dos jogos. O que é a teoria dos jogos? Os economistas, eles entenderam que essa teoria dos jogos, ela é muito importante, ela é útil para poder explicar ou entender o comportamento dos oligopolistas, que são os caras aí dos oligopólios. A teoria dos jogos, ela examina resultados que você pode obter a partir das escolhas dos outros. Enfim, dito isso, então o que acontece? A escolha que eu vou fazer, para eu ter uma melhor, para eu sair ganhando, digamos assim, eu dependo da escolha do outro cara, de um outro cidadão, no ambiente de oligopólio, no caso. A gente passa por primeiro dilema, que é o dilema do prisioneiro, que a gente vai abordar aqui agora. Vamos lá. O dilema do prisioneiro, ele consiste no quê? Vamos imaginar aqui dois prisioneiros que estão sendo acusados por roubo, o Zezinho e o Joãozinho. Aí, o que acontece? Quando eles chegam na delegacia, imediatamente eles já são separados, eles não ficam juntos. E é importante a gente lembrar que o delegado em questão, ele tem poucas provas contra os dois. Então o que acontece? Se ele não conseguir que um confesse, entregando o outro ou vice-versa, ele vai ter que absolver os dois, uma pena de 1 ano. Aí no interrogatório foram interrogar o Zezinho e o Joãozinho. Só que daí o que acontece? Eles falam o seguinte: se um confessar e implicar o outro, enquanto o outro fica calado, o que confessou, ele recebe uma pena de 2 anos. E o outro provavelmente cumpra uma pena de 10 anos. Ou vice-versa no caso. E se ambos, os dois, confessar, os dois pegam uma pena de 3 anos. Qual que seria a melhor estratégia pro Joãozinho e pro Zezinho? Bom, o Joãozinho ou o Zezinho deve pensar assim: se eu confessar, eu vou passar no máximo aí uns 3 anos na cadeia, para quem confessa. Só que se eu ficar calado, eu tenho duas suposições que pode acontecer comigo. Eu posso ficar 1 ano na cadeia por invasão de domicílio, que o amigo meu pode também não confessar, só que eu também posso passar 10 anos. Se eu ficar em silêncio e o amigo meu confessar, eu passo 10 anos na cadeia. Então o que eu faço? Então, para essa situação incerta, que os dois estão separados, eles vão confessar e ambos vão passar 3 anos na cadeia. Então, mais ou menos, olha a teoria dos jogos, como que ela funciona. Os dois caras foram presos. Se eles confessassem, iam passar 3 anos na cadeia.
Só que se eles ficassem em silêncio, iam passar 1 ano só. Agora, se um confessasse e o outro ficasse calado, esse aqui 2 anos na cadeia e o outro 10 anos. Ou seja, o que acontece? Dependendo da escolha de um ou de outro, influencia na sua escolha. Agora a gente passa, por exemplo, para ficar mais claro aí esse exemplo, porque o dilema dos prisioneiros é um tanto quanto complicado, porque tem muita lógica envolvida. Vamos passar agora para o dilema dos jogos nos negócios. Vamos lá. Vamos imaginar aqui uma cidade bem pequenininha, tipo que tenha 2 postos de gasolina. E esses postos, o que acontece? Eles estão numa distância considerável. Então eles estão longe um do outro. Aí o que acontece? Eles sabem por experiências passadas que só existem os dois e eles precisam taxar essa gasolina. Eles precisam colocar o preço nela. E por lei, você só pode mudar o preço da gasolina uma vez por dia. Então beleza. A gente tem aqui um preço baixo e um preço alto que eles podem colocar. Eles sabem que se os 2 postos colocarem o preço alto, os 2 vão ganhar R$1.000 por dia, um valor fictício aqui. Agora, se um deixar o preço alto e o outro colocar o preço baixo, o cara que colocou o preço baixo vai faturar 1.200 e o que deixou o preço alto vai faturar 300 só. E se ambos colocar os dois o preço baixo, os 2 faturam R$750. Então o que a gente vê aí? Qual seria a reflexão que eles iriam fazer? Se eu deixar o preço alto, eu posso ganhar 1.000 ou 300. Agora, se eu deixar o preço baixo, eu posso ganhar 1.200 ou 750. Entendeu? Por exemplo, dependendo da escolha que o cara fizer, vai influenciar nos meus resultados. Então qual que é o pulo do gato aqui? O porquê de tudo isso? É que existe um sistema que compõe esses preços da sociedade. E aí o que acontece? As empresas elas se ajudam. Se ele colocar o preço alto, ele pode ganhar 1.000, como ele também pode ganhar 300. Só que se ele deixar o preço baixo, ele pode ganhar 1.200 ou 750, dependendo da escolha que essa galera fizer. Então, ele consegue ganhar mais deixando o preço mais baixo, dependendo da escolha que o outro fizer. Vamos lá, vamos recapitular. No primeiro dia, os dois postos de gasolina coloquem o preço alto. Isso vai implicar no que? Eles vão ganhar, os 2 vão ganhar R$1.000 no primeiro dia. No segundo dia, o que acontece? Um resolve elevar o preço. Só que o outro posto, ele trapaceia, ele coloca um preço mais baixo. Logo, o cara que colocou o preço mais baixo vai obter um lucro de 1.200, que é maior do que o outro cara que vai receber 300. No terceiro dia, o cara que saiu perdendo no segundo, ele vai abaixar o preço também. Isso vai resultar em um lucro de 750. Por quê? Porque os 2 estão com preço baixo. No final, qual que é a conclusão? Se os 2 postos deixarem os preços baixos, eles vão entender que no longo prazo eles vão ter um lucro maior. Ou seja, se eu deixar o preço muito alto, eu posso fazer R$1.000, só que é meio incerto. É mais certo que eu ganhe pouco, porque o outro vai saber disso e vai abaixar o preço dele. E isso vai fazer ele ganhar mais. Então essa é a teoria dos jogos. Então galera, esse foi aí o videozinho de hoje, voltando aí com força total. E seguinte, se inscreve no canal, deixa aquele likezão top. Um abraço forte para você e para sua família. E é nóis!